Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, isso aqui é uma videoaula da disciplina de Microbiologia e Conservação de Alimentos, onde nesta videoaula a gente vai tratar da introdução à conservação de alimentos, uma introdução à tecnologia de conservação de alimentos, ok? Então, falando inicialmente sobre algumas características gerais dos alimentos. Então, como vocês sabem, os alimentos eles perdem qualidade com o passar do tempo. Então, no decorrer do tempo, os alimentos, tanto in natura quanto industrializados, eles vão perdendo qualidade. Isso é um processo natural, certo? Entretanto, essa perda de qualidade, essa velocidade de perda de qualidade, ela é diferente para diferentes tipos de alimentos. Então, uns tipos de alimentos perdem qualidade rapidamente, enquanto outros tipos de alimentos, essa perda de qualidade ela é bastante lenta. Então, se nós pensarmos em alguns produtos in natura, alguns produtos frescos, como por exemplo carnes, pescado, leite cru, né? São exemplos de alimentos onde a perda de qualidade, né, que eles se tornam impróprios ao consumo, é muito rápido. Pode demorar algumas horas ou no máximo alguns dias. Enquanto que outros tipos de alimentos, por exemplo, cereais, bolachas, chocolate, entre vários outros tipos de alimentos, essa velocidade de perda de qualidade ela é bastante lenta. O alimento, para ele perder qualidade de forma expressiva, passam-se meses ou até anos, né? Então, isso é importante vocês terem claro, certo? A perda da qualidade, então, dos alimentos, ela é tecnicamente chamada de deterioração. Então, a deterioração dos alimentos, ela na verdade, digamos assim, o alimento perde qualidade. Numa linguagem popular, as pessoas dizem que o alimento estraga, né? Mas tecnicamente, então, a gente chama isso de deterioração de alimentos. Então, quando a deterioração ela ultrapassa um determinado ponto crítico, a perda de qualidade ela é tão grande que o alimento não está mais apto ao consumo humano. Então, inicialmente, quando você tem uma perda pequena de qualidade, o alimento ainda está bom para ser consumido, não há problema nenhum. Entretanto, o avanço da perda de qualidade do alimento, ele passa depois de um certo ponto, aí o alimento ele perdeu tanta qualidade, ele estragou a tal ponto, ele deteriorou a tal ponto que ele não está mais apto ao consumo humano, né? Então a gente vê aqui questão de pescados, por exemplo, que tem uma deterioração muito rápida, a outros produtos, por exemplo, o mofo do pão, o mofo em frutas de forma geral. Então, quando esse processo está no início, há uma certa perda de qualidade, mas o produto ainda pode ser consumido, né? Ele ainda tem uma qualidade aceitável, digamos assim. Depois de um certo ponto, a qualidade é comprometida de tal forma que o seu consumo ele já não é mais adequado, já não é mais possível, né? Ainda, o processo de deterioração ele pode ser retardado, reduzir a velocidade da deterioração pode ser feito, mas a deterioração ela não pode ser completamente inibida. O que isso significa? Que de forma geral, inevitavelmente, tanto alimentos in natura quanto alimentos industrializados, eles vão perder qualidade ao longo do tempo, tá? A gente pode retardar essa velocidade de deterioração, mas a gente não pode parar o processo totalmente, tá? E ali que entra a questão da tecnologia da conservação de alimentos. A gente vai usar tecnologias, usar métodos para retardar o máximo possível essa velocidade de deterioração dos alimentos, tá? Entretanto, chegará um momento que, por algum motivo ou outro, a qualidade do alimento em questão ela será comprometida de tal forma que vai inviabilizar o consumo desse alimento, tá? Seja por uma perda de qualidade sensorial,
o, o gosto, o cheiro, a textura vai estar bastante alterada, ou em alguns casos mesmo pode apresentar uma questão de segurança do alimento pela proliferação de algum micro-organismo patogênico. Então, o consumo desse alimento ele pode trazer um perigo para a saúde pública, né? E a perda de qualidade dos alimentos, pessoal, ela é irreversível. Isso significa o quê? Que uma vez que o alimento ele entrou num processo de deterioração, a deterioração ela não pode ser mais revertida. Um alimento que tenha passado por um processo de deterioração, ele vai permanecer deteriorado, você não consegue voltar nesse sentido. Você pode apenas, usando a tecnologia, retardar a velocidade de deterioração. Entretanto, uma vez que a deterioração, a perda de qualidade, uma vez que ela ocorreu, você não tem como reverter esses danos ao alimento, digamos assim, né? Nós temos algumas poucas exceções de alimentos que não estragam com o passar do tempo, tá? Exemplos naturais, como por exemplo o mel, o sal, né? A própria água. Então são produtos onde, pelas suas características químicas, basicamente eles não deterioram com o passar do tempo, tá? Mas algumas observações importantes a gente precisa fazer. Se você pegar produtos, estes dos exemplos, mel, sal, água, num supermercado, por exemplo, e você olhar na embalagem, ele vai ter lá um prazo de validade. Então, após essa validade, esse alimento teoricamente não poderia ser consumido. Aí você poderia pensar, mas o que faz, qual o processo que faz com que a água perca qualidade ao longo do tempo? Quimicamente falando, a água propriamente dita, ela não vai se deteriorar. Nesses casos, normalmente o que limita a vida útil, o prazo de validade, é a própria composição da embalagem. Então, por exemplo, uma embalagem de mel, uma embalagem de sal, uma embalagem de água, que normalmente são embalagens plásticas, elas vão se deteriorando com o passar do tempo. Isso também acontece com alimentos enlatados. Então, nem sempre o prazo de validade ele leva em consideração somente as características do alimento. Ele também leva em consideração a integridade da embalagem em que esse alimento está contido. Então, a água por si só, por exemplo, ela não perde qualidade ao longo do tempo, mas ela é envasada em uma embalagem e essa embalagem, com o passar do tempo, ela perde a capacidade de manter esse alimento protegido, tá? Então, por isso que mesmo que alimentos que não sofram deterioração, que teriam, digamos assim, teoricamente um prazo de validade infinito, mesmo esses alimentos, eles têm um prazo de validade determinado na sua embalagem, certo? Ainda com relação à perda de qualidade dos alimentos, a perecibilidade dos alimentos, então, tá? A velocidade com que os alimentos perdem qualidade, ela varia enormemente. E nesse sentido, os alimentos eles são divididos basicamente em dois grandes grupos, que são os alimentos perecíveis e os alimentos não perecíveis, tá? Então, alimentos perecíveis, eles se deterioram em pouco tempo, que pode ser de algumas horas ou de alguns dias, né? Enquanto que outros alimentos, dependendo das condições de armazenamento, obviamente, a deterioração ela pode ocorrer ao longo de alguns ou vários meses, ou até mesmo ao longo de alguns anos. Então, a velocidade de deterioração dos alimentos, pessoal, ela varia enormemente, tá? Então, alguns alimentos estragam rapidamente, que são os alimentos perecíveis, enquanto que outros alimentos, eles têm uma perda de qualidade muito lenta e eles são classificados, então, como não perecíveis, tá? Claro que existem alimentos que estão no meio dessa classificação, que tem, digamos assim, uma perecibilidade intermediária, como por exemplo algumas frutas, onde
a deterioração ela não é muito rápida, mas a validade também ela não se estende por vários meses. Então, se você pensar numa melancia, por exemplo, né? Ela não é uma fruta altamente perecível, ela pode permanecer intacta a temperatura ambiente, apta ao consumo humano, mesmo após alguns dias ou até algumas semanas, dependendo da temperatura, enfim, incidência de sol. Mas também não é um produto que vai durar vários meses, né? Então, no meio dessa classificação de alimentos perecíveis e não perecíveis, existem alguns que têm uma perecibilidade intermediária, digamos assim, né? Cada caso é um caso. Então, nós temos aqui exemplos de alimentos perecíveis, a maioria, a quase totalidade dos alimentos que vêm da natureza, alimentos frescos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, são alimentos que estragam muito rápido, né? Temos aqui exemplo do pescado, o leite cru, que são alimentos que se deterioram em questão de poucas horas, tá? Alguns outros alimentos, como por exemplo algumas frutas, algumas hortaliças, levam um tempo maior, mas também são alimentos bastante perecíveis, né? E exemplos de alimentos então não perecíveis, que são produtos alimentícios, a maioria deles industrializados, que têm um prazo de validade muito maior. A velocidade de deterioração é bastante lenta. E ali nós temos basicamente todos os alimentos enlatados, basicamente todos cereais, farinhas, biscoitos, alimentos que têm pouca água, ou até mesmo alimentos congelados, né? Então, esses alimentos eles têm uma perecibilidade bastante reduzida, eles têm um prazo de validade de alguns meses ou até superior a 1 ou 2 anos. Quem vai determinar isso sempre vai ser o fabricante, né? E nessa questão, quando a gente analisa produtos in natura, produtos processados, ali entra também a tecnologia de alimentos, entra a tecnologia dos processos de conservação de alimentos, onde é possível transformar alimentos altamente perecíveis em alimentos que não são perecíveis, né? Então, se nós analisarmos o leite cru, que é um alimento altamente perecível, você transforma ele em leite pó, que é um alimento não perecível, né? Pela remoção da água. A questão da fabricação dos embutidos cárneos, onde você faz processo de defumação, de adição de sal, de secagem, onde você também reduz enormemente a velocidade de deterioração destes alimentos. A questão dos alimentos enlatados, né? Principalmente ali conservas vegetais, onde você também parte de matérias-primas muito perecíveis e você, através da fabricação de um novo produto, pela utilização de métodos de conservação de alimentos, você aumenta enormemente o prazo de validade destes alimentos, né? E se nós analisarmos isso num gráfico, né, só para a gente entender de uma outra perspectiva, o alimento na sua origem, quando a qualidade dele é máxima, seja um alimento de origem in natura, um alimento fresco ou um alimento processado, um alimento fabricado numa indústria, no início a sua qualidade sempre é 100%. Isso é uma coisa subjetiva, né, mas entende-se com isso que no início, após a sua obtenção, o alimento ele tem uma qualidade máxima, uma qualidade excelente e que com o passar do tempo essa qualidade ela vai caindo, digamos até chegar a 0%, que seria assim a perda total de qualidade. Claro que para o alimento ser apto ao consumo humano, ele precisa ter uma qualidade mínima para o consumo, tá? Então ele pode perder um pouco de qualidade, mas ele ainda tem que ter uma qualidade mínima para ter um padrão mínimo de aceitabilidade para o seu consumo. Então, se nós analisarmos alimentos perecíveis ao longo do tempo, tá? Aqui no eixo X, a velocidade de perda de qualidade dos alimentos perecíveis é muito rápida. Então, em questão de pouco tempo, o alimento perdeu muita qualidade. E se nós analisarmos vários alimentos não perecíveis,
como vocês podem ver aqui no gráfico, né, nessa área azul, a velocidade de perda de qualidade ela é bem mais lenta, passa muito mais tempo até o alimento não ter mais condições de ser consumido, tá? Então ali fica clara qual que é a diferença entre alimentos perecíveis e não perecíveis, que basicamente reflete a sua velocidade de deterioração. Isso aqui tem que ficar bastante claro para vocês, né? Passando então agora para o segundo ponto dessa videoaula, falar um pouco dos objetivos da conservação de alimentos. Então, qual que são os principais objetivos dos processos de conservação de alimentos? O principal deles é aumentar o tempo de vida útil do alimento, que em outras palavras é o próprio prazo de validade. Aumentar o tempo em que esse alimento está apto ao consumo humano, certo? Também permitir a fabricação de derivados e novos tipos de produtos. Então, alguns processos de conservação de alimentos, eles também visam a obtenção de novos produtos. E ali a gente poderia citar embutidos cárneos, queijos e alguns outros produtos que são produzidos a partir de matérias-primas perecíveis, né? Então é um processo de conservação de alimentos, mas um dos objetivos também é a obtenção de novos produtos, tá? A conservação de alimentos, ela também visa a produção de alimentos seguros, tá? Ou seja, um alimento que não vai provocar algum tipo de doença quando ele vai ser consumido. Por exemplo, a proteção contra micro-organismos patogênicos. Então, processos de conservação de alimentos também visam evitar a proliferação, por exemplo, de bactérias patogênicas no alimento que possam vir a causar, por exemplo, uma intoxicação alimentar. Então, isso também faz parte dos objetivos da conservação de alimentos. Também reduzir perdas econômicas causadas pela deterioração. Se a gente analisar então frutas colocadas em câmeras frias, onde você reduz a temperatura, é um objetivo da conservação de alimentos, nesse caso, onde você, baixando a temperatura, você vai reduzir a velocidade de maturação, né? Também poderíamos citar aqui disponibilização de frutas e hortaliças o ano todo, basicamente pelo armazenamento em câmeras frias, quando a gente fala de frutas e hortaliças in natura, né? Basicamente esse. Entre alguns outros objetivos, mas o objetivo principal, primordial, pessoal, da conservação de alimentos é aumentar o tempo de vida útil do alimento, ou seja, retardar a velocidade com que os alimentos se deterioram, com que os alimentos estragam. Então, se você pegar uma matéria-prima perecível, onde ela vai estragar, digamos, em 3 horas, por exemplo, leite cru, e você usar um processo de conservação de alimentos e transformar isso num queijo, num iogurte, onde o prazo de validade será de 3 meses, por exemplo, então você estará usando um processo de conservação de alimentos, onde você vai aumentar enormemente o tempo de vida útil do alimento, tá? Então esse aí é um dos principais objetivos da tecnologia de conservação de alimentos. E isso a humanidade faz, pessoal, há milhares de anos, mesmo antes da descoberta de fungos e bactérias, mesmo antes da, digamos assim, da profissionalização da tecnologia de alimentos, da conservação de alimentos. Há milhares de anos, o homem ele desenvolveu técnicas para armazenar os alimentos de uma forma adequada para que eles demorem mais tempo para estragar. E ali a gente poderia citar, por exemplo, processos de secagem de alimentos, né? A questão de carnes, por exemplo, também envolve secagem, a salga, a questão do uso do frio, principalmente ali em povos que viviam já há milhares de anos nas regiões polares, basicamente o Polo Norte, né? Que há milhares de anos conservavam então basicamente a carne de suas caças no gelo e assim aumentavam a vida útil desses alimentos, né?
A questão da descoberta do fogo, da defumação, do cozimento dos alimentos também já é feito há milhares de anos. Então, isso também já são processos de conservação de alimentos. Isso aqui é uma foto mostrando a questão de produção de melado, onde você faz um processo de concentração, que você retira a água do alimento, é um pouco diferente do que a secagem, né? Isso aqui é um processo de evaporação, mas também são processos bastante antigos. Não tem fotos aqui, mas a própria produção de alimentos fermentados, como por exemplo iogurtes, queijos, né? A questão de produção de bebidas alcoólicas, enfim, vários tipos de produtos. Então, a conservação de alimentos, pessoal, ela não é algo novo. A humanidade faz isso há milhares de anos, né? Claro que hoje, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento de reações químicas, de microbiologia, isso é feito de uma forma muito mais técnica, muito mais profissional, certo? Mas a tecnologia de conservação de alimentos ela é bastante antiga, né? A secagem, a defumação dos alimentos, ela data ali desde o início da agricultura de no mínimo 10, 12 mil anos atrás. Então, ao longo do tempo, a humanidade foi aperfeiçoando esses processos de conservação dos alimentos e hoje, com toda a tecnologia que a gente dispõe, claro que existem técnicas muito mais avançadas para a gente preservar a qualidade dos alimentos, né? Muito bem, então passando agora para um outro tópico dessa videoaula. Contra que a gente precisa proteger os alimentos? Quais que são os agentes que provocam a perda de qualidade dos alimentos, tá? Quais as causas, falando em outras palavras, o que causa a perda de qualidade dos alimentos? O que vocês acham? Por que um alimento estraga? O que causa isso, né? Quais que são os agentes responsáveis pela perda de qualidade dos alimentos? Porque para a gente saber quais métodos de conservação de alimentos a gente vai utilizar, a gente precisa entender quais que são os agentes, quais que são as causas que provocam a perda de qualidade dos alimentos, tá? Então a gente tem alguns agentes que são responsáveis pela perda de qualidade dos alimentos, tá? Coloquei em negrito aqui os dois principais. A gente tem vários outros, mas esses dois são os que mais estão envolvidos em perda de qualidade dos alimentos na maioria dos casos. Inicialmente, micro-organismos, tá? Fungos e bactérias, porque são os dois grupos que têm a capacidade de se multiplicar no alimento, certo? Como eu já havia dito em outra videoaula. Então, os micro-organismos, fungos e bactérias, a sua proliferação, a sua multiplicação nos alimentos é uma das grandes causas da deterioração, da perda de qualidade dos alimentos, certo? Então isso é o agente de deterioração número 1, digamos assim, tá? Em segundo lugar entram as reações químicas, tanto as reações químicas enzimáticas e não enzimáticas, que a gente vai detalhar posteriormente numa outra videoaula explicando basicamente de forma mais detalhada. Mas então reações químicas também provocam perdas de qualidade bastante importantes em alguns tipos de alimentos, tá? Nos próximos slides vai ter algumas fotos, talvez isso vai ficar um pouco mais claro. Temos também em alguns alimentos, basicamente de origem vegetal, os processos fisiológicos, como por exemplo a maturação muito rápida, questão de brotamento. Nos próximos slides vou mostrar algumas fotos, tá? Vocês vão entender melhor. Ataques de pragas, tanto de insetos como de roedores. Em alguns casos, rompimento da embalagem, seja a embalagem industrial, seja a embalagem natural do alimento, como por exemplo a casca, tá? Choques mecânicos entre alguns tipos de alimentos também podem provocar processos de deterioração, perda de qualidade. Em alguns casos, a absorção de umidade, por exemplo, alimentos muito secos, né? Alimentos industrializados, algum tipo de biscoito, por exemplo, se ele absorver a umidade, ele vai perder
qualidade. Então esses são os principais agentes de deterioração, lembrando que em boa parte dos casos ou micro-organismos ou reações químicas são os grandes responsáveis pela deterioração, pela perda de qualidade dos alimentos, tá? Então, falando aqui rapidamente sobre os micro-organismos, dos fungos e das bactérias, tá? Como que esses micro-organismos deterioram os alimentos? Basicamente, eles fazem isso porque eles se multiplicam no alimento e eles extraem do alimento as mesmas coisas que nós. Os micro-organismos, fungos e bactérias buscam no alimento a mesma coisa que a gente busca, energia e nutrientes, tá? Então, vou mostrar aqui um pequeno vídeo que é uma deterioração acelerada, tá? Que mostra como que os fungos deterioram um alimento, né? Então, isso aqui é uma deterioração de uma fatia de melancia que mostra que, com o passar do tempo, vocês podem ver ali uma perda de qualidade visível. Os bolores, que é um tipo de fungo, ele vai se multiplicando, vai tomando conta do alimento e vai provocando a sua deterioração. Então, nesse caso, esse agente etiológico aqui é um micro-organismo, é um fungo que provoca a deterioração desse alimento, tá? Aqui é um outro vídeo que mostra o quê? Mostra, com o passar do tempo, o aumento do número da concentração de bactérias. Então, como vocês sabem, as bactérias são seres vivos unicelulares e, com o passar do tempo, quando as condições permitem, quando as condições são favoráveis, as bactérias elas se dividem, se multiplicam e a concentração delas aumenta. E esse aumento é numa progressão geométrica, esse aumento é bastante rápido, né? Onde em questão de algumas horas uma bactéria pode se transformar em milhares de bactérias. E aonde isso acontece, a deterioração do alimento ela é muito rápida, tá? Então, cada tipo de alimento, conforme as suas características, ele vai ser deteriorado majoritariamente por fungos ou por bactérias, isso depende de cada tipo de alimento. Vocês podem perceber, por exemplo, que frutas, principalmente as frutas mais ácidas, elas são deterioradas preferencialmente por fungos. Se você pensar nas frutas como tomate, pêssego, morango, né? Facilmente você vê ali proliferação de fungos. Já por outro lado, carnes frescas, pescado, leite, eles são deteriorados majoritariamente por bactérias. Isso são questões que vocês vão entender posteriormente, né? Mas já é interessante a gente dar uma abordagem inicial em relação a isso, tá? Então, os micro-organismos, fungos e bactérias, eles vão se proliferar no alimento se a gente permitir que isso aconteça, né? E elas vão deteriorar o alimento, provocar uma perda de qualidade. Quanto mais rápido fungos e bactérias se multiplicarem no alimento, mais rápido vai ser a deterioração, que é algo bastante óbvio, digamos assim, né? A proliferação de fungos e bactérias no alimento normalmente ela é visível, ela é mais visível quando se trata de bolores, de mofos, né? Muitas vezes a proliferação de bactérias ela não é tão visível porque a gente não enxerga as bactérias, mas o primeiro sinal de alteração normalmente são odores estranhos, cheiros ruins, né? Quando a gente pensa em reações químicas, tá? Que nesse caso a gente agora não está falando de micro-organismos, então já ficou claro para vocês o seguinte, que nem somente micro-organismos, fungos e bactérias deterioram os alimentos, a gente tem outras causas de deterioração, tá? Por exemplo, reações químicas, que podem ser enzimáticas e não enzimáticas, mas não se preocupem para entender essas diferenças neste momento, isso não é importante agora, tá? Então, quando você corta uma maçã, por exemplo, e você tem um escurecimento, isso aqui é uma reação química, tá? Do oxigênio do ar com a própria estrutura da fruta.
Nesse caso aqui tem uma participação de enzimas, tá? Então enzimas são proteínas que têm a capacidade de acelerar reações químicas e isso provoca normalmente uma perda de qualidade. Aqui tem uma outra foto mostrando então a mudança de cor na superfície da carne. Também são reações químicas que provocam essa perda de qualidade. Isso aqui vocês podem ver é um tablete de manteiga, tá? Que mesmo em refrigeração, depois de muito tempo você vai sentir o cheiro, o gosto de produto rancificado, né? Você vai ter uma rancificação dessa gordura. Isso são reações químicas que acontecem. Outro exemplo bastante comum, você vai com um chimarrão ali no sol, a erva está verde e depois de alguns minutos no sol você percebeu que a erva na superfície ela ficou amarelada. Isso são reações químicas, nesse caso aceleradas pela luz solar, né? Isso acontece em vários alimentos, por isso que alguns alimentos eles necessitam de embalagens opacas para evitar o contato com a luz, porque a luz ela também acelera algumas reações químicas, como o próprio exemplo da manteiga, que é normalmente armazenada numa embalagem metalizada onde não passa a luz solar. Isso tem um motivo de ser assim, tá? Principalmente em alguns vegetais, pessoal, nós temos problemas fisiológicos, processos fisiológicos normais que provocam uma perda de qualidade. Por exemplo, a aceleração do processo de maturação pode ser um problema, né? O brotamento, que acontece com bastante frequência em batatas, cebolas, por exemplo, isso não são nem micro-organismos, não são nem reações químicas diretas que acontecem, são processos fisiológicos naturais daquele produto. Quanto mais a gente conseguir retardar isso, maior vai ser o prazo de validade deste alimento, né? Temos ainda, em alguns casos, o ataques de pragas, insetos, roedores, que dependendo das condições podem provocar perdas bastante expressivas ou mesmo uma perda total de algum alimento armazenado se nenhuma medida for tomada, né? Então, em alguns casos, o ataque de pragas ele também pode ser bastante importante, tá? Em alguns tipos de alimentos também o rompimento da embalagem, choques mecânicos. Então vocês podem ver aqui são embalagens de papelão aqui de armazenamento de alguma fruta. Por exemplo, o simples acondicionamento ou empilhamento inadequado ele pode provocar choques mecânicos e se a fruta for sensível, se for um morango, uma amora, por exemplo, né, ou mesmo um mamão, frutas que não têm uma casca dura, os danos à qualidade do alimento podem ser bastante expressivos, né? Aqui tem uma outra foto mostrando o ovo, então a casca trincada, que muitas vezes se deve a problemas no acondicionamento, problemas no transporte. O choque mecânico ele rompe essa barreira de proteção, então você pode ter uma deterioração bastante acentuada deste alimento, né? Aqui um outro esquema mostrando então os principais agentes de deterioração característico de alimentos perecíveis e não perecíveis. Então, alimentos perecíveis que estragam muito rápido, o mais comum é ataque de micro-organismos, fungos e bactérias, tá? E também processos fisiológicos em alguns vegetais. Então, caracteristicamente, tá? Alimentos perecíveis são deteriorados principalmente por micro-organismos e, em alguns casos, processos fisiológicos que têm a ver com a velocidade de maturação, brotamento, enfim, tá? E alimentos não perecíveis. Os principais agentes de deterioração envolvidos são reações químicas, tá? Rompimento da embalagem, absorção de umidade. Então, quando você tem aqui uma carne congelada, por exemplo, em temperaturas negativas, fungos e bactérias não se multiplicam, não se proliferam, então eles não vão ter a capacidade de estragar o alimento, mesmo que fungos e bactérias estejam presentes na carne congelada, né? Então, nesse caso, produtos congelados, por exemplo, reações químicas vão ser as grandes responsáveis pela perda de qualidade. Tá? Assim envolve também com alimentos com baixo teor de água, por exemplo, biscoitos que podem absorver umidade,
que dependendo do grau de gordura podem ter uma oxidação da gordura pronunciada e assim vão perdendo qualidade. O rompimento da embalagem, muitas vezes é a oxidação da embalagem, a ferrugem, por exemplo, nas tampas dos alimentos enlatados, né? Então são os exemplos mais comuns nesses tipos de deterioração. E passando agora para um próximo ponto, quais as estratégias para a gente conservar os alimentos? Então a gente sabe que com o passar do tempo os alimentos perdem qualidade e isso se deve a vários fatores, a várias causas, entre eles micro-organismos, reações químicas, processos fisiológicos, ataques de pragas. Então como que a tecnologia de alimentos faz? Quais as estratégias que ela usa para conservar os alimentos? Com relação aos micro-organismos, pessoal, existem várias estratégias. Você pode usar processos que vão causar a destruição dos micro-organismos presentes, por exemplo, o uso de calor, tá? Você pode usar outros métodos que não vão destruir os micro-organismos, mas vão causar uma inibição total da sua multiplicação. Por exemplo, o congelamento ou redução da atividade de água, basicamente aqui é secagem, tá? Você remove a água do alimento, então o micro-organismo não consegue se multiplicar, certo? Então, isso aqui é muito utilizado em alguns processos de conservação de alimentos. Ainda, redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Então, alguns processos de conservação de alimentos, principalmente refrigeração, você não destrói o micro-organismo, você não inibe totalmente a sua multiplicação, mas você reduz drasticamente a velocidade com que esse micro-organismo se multiplica. Tá? Ainda com relação a micro-organismos, você evita o acesso ao alimento, por exemplo, pelo uso de embalagens adequadas. Então, o micro-organismo não consegue ter acesso ao alimento. Tá? E a conclusão disso daqui, uma observação importante, que os micro-organismos, então, eles não precisam ser necessariamente destruídos. Se você simplesmente usar uma estratégia de que eles não consigam se multiplicar, aplicando, por exemplo, congelamento, os micro-organismos eles não serão destruídos, mas eles também não terão a capacidade de deteriorar o alimento, porque não havendo a multiplicação microbiana, não haverá a deterioração, tá? Com relação a reações químicas, pessoal, você pode reduzir a velocidade das reações químicas, por exemplo, o uso de baixas temperaturas, porque existe uma proporção, aliás, uma relação entre temperatura e velocidade de reações químicas. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido acontece a reação química. Então, quando você baixa a temperatura, você vai reduzir a velocidade das reações químicas, certo? Então, por exemplo, um alimento que vai ser congelado ou mesmo refrigerado, quanto menor a temperatura, menor vai ser a velocidade das reações químicas, ou seja, mais lentamente a deterioração vai acontecer, tá? Você pode usar, além de baixas temperaturas, conservantes químicos, embalagens adequadas, conservantes químicos, por exemplo, antioxidantes. Se vocês olharem no rótulo de vários alimentos, tem lá substâncias, conservantes químicos que são antioxidantes. Eles vão retardar, vão diminuir as reações de oxidação. Então, a velocidade da deterioração vai ser reduzida. Em alguns vegetais, frutas, hortaliças, inativação de enzimas pelo uso de calor, branqueamento, basicamente o uso de água quente e os jatos de vapor. Isso vocês vão estudar posteriormente, né? Mas nas reações químicas mediadas por enzimas, se você inativa as enzimas, as reações químicas não acontecem mais. Por exemplo, quando se descasca batata doce, vocês já devem ter percebido que ela escurece rapidamente. E isso se deve a reações químicas mediadas por enzimas, são reações enzimáticas. Qual que é a forma de você reduzir esse escurecimento? Você descasca a batata rapidamente e coloca ela em água quente.
o escurecimento ele não vai acontecer ou vai acontecer de forma bem mais lenta. O que o calor faz? Ele inativa as enzimas, ele desnatura essas enzimas e a reação química praticamente não acontece mais, tá? Processos fisiológicos, você ainda pode reduzir a velocidade dos processos de maturação, por exemplo, o uso de câmeras frias, controle da temperatura, a questão do brotamento, você vai abrigar a luz, né? Colocar o alimento ao abrigo da luz, porque a luz ela ativa o processo de brotamento desses vegetais. Com relação às pragas, você vai ter um programa de controle, um controle integrado de pragas para reduzir a incidência de roedores, de insetos ao alimento, tá? Rompimento da embalagem, esse problema aqui se utiliza como estratégia para que reduzir a incidência, a tecnologia de embalagens, armazenamento em condições adequadas, o uso de embalagens adequadas, isso vai reduzir a chance de ter esses problemas, né? Com relação ao prazo de validade, isso vai ser abordado ainda de forma mais aprofundada adiante na disciplina, mas o prazo de validade ele sempre é determinado pelo fabricante, tá? O fabricante ele considera uma margem de segurança de tempo, se armazenado de forma inadequada poderá deteriorar antes do final do prazo de validade. O que isso significa? Por exemplo, o fabricante ele fabrica uma nata, né? E ele vai dizer que a nata, esse creme de leite, vai ter um prazo de validade de 3 meses. Quem determina isso sempre é o fabricante, tá? Entretanto, o prazo de validade ele leva em consideração as condições de armazenamento. Um alimento ele pode estragar, ele pode deteriorar mesmo dentro do prazo de validade. Isso é algo bastante importante. Normalmente isso acontece em alimentos refrigerados, congelados, onde você tem problemas na temperatura de armazenamento. Então, por exemplo, um creme de leite, um iogurte, que precisa ser armazenado a no máximo 10 graus Celsius. Se você armazenar esse produto a 12 ou a 15 graus Celsius, esse alimento ele vai deteriorar dentro do prazo de validade. Por isso, muitas vezes acontece que o consumidor ele pega um alimento que ainda está dentro do prazo de validade e esse alimento está estragado. Várias coisas podem ter acontecido. Você pode ter tido um problema de abuso de temperatura, você pode ter tido um problema de rompimento da embalagem, entre várias outras causas, né? E essa questão aqui é interessante. Por que não é possível conservar os alimentos indefinidamente? Então, micro-organismos, a gente pode parar a deterioração completamente, a gente pode inibir totalmente a multiplicação, o desenvolvimento de fungos e bactérias. Entretanto, pessoal, reações químicas a gente não consegue travar elas 100%. Certo? A gente consegue muitas vezes reduzir enormemente a velocidade com que as reações químicas acontecem, agora a gente não consegue travar esses processos, a gente não consegue parar as reações químicas totalmente, tá? Então, inevitavelmente, ao longo do tempo, as reações químicas elas vão fazer com que o alimento perca qualidade, isso é algo inevitável, tá? Então, aqui tem uma foto mostrando então alimentos congelados. Então, mesmo em alimentos congelados, eles vão chegar num ponto onde eles vão perder qualidade e não poderão ser mais consumidos. E aí você pensa, micro-organismos, fungos e bactérias não se multiplicaram nesse alimento. Por que ele perdeu qualidade? Principalmente em função das reações químicas. Mesmo em temperaturas de menos 20, menos 30, menos 40 graus Celsius, algumas reações químicas ainda acontecem, mesmo que lentamente elas vão acontecendo. Então, ao longo dos meses, dos anos, elas vão causando danos ao alimento, vão fazer com que ele perca qualidade, tá? Muitas vezes a própria deterioração da embalagem causa fim à vida útil desse alimento. Por exemplo, alimentos enlatados, a oxidação dessa embalagem metálica pode ser um problema, né? Então, não existe um alimento, digamos, de forma geral que eu consiga produzir e ter um prazo de validade indeterminado, certo? Isso não é possível.
E para a gente aumentar o prazo de validade dos alimentos, para a gente reduzir essa velocidade de deterioração, existem vários métodos, vários processos industriais que se utiliza, tá? A gente vai falar no decorrer da disciplina de todos esses métodos. Então aqui nessa videoaula eu vou só citar eles, certo? Então nós temos calor, que envolve basicamente pasteurização, esterilização comercial, vários alimentos são conservados pelo uso do calor, né? Nós temos a utilização de baixas temperaturas, como por exemplo refrigeração, congelamento, tá? Nós temos a questão da redução da atividade de água, que envolve a secagem, a desidratação, a adição de solutos, basicamente sal e açúcar, que são um processo de conservação também. Nós temos a utilização de conservantes químicos, que são substâncias químicas que se colocam no alimento, que vão inibir a proliferação de fungos e bactérias e também, em alguns casos, vão retardar as reações químicas, tá? Nós temos processos de acidificação, onde você tem processos naturais de fermentação, como por exemplo a fermentação lática, né? Você tem a adição de ácidos orgânicos, por exemplo, a questão de hortaliças fermentadas, onde se coloca vinagre, que é um ácido orgânico, né? Então essa acidificação ela ajuda bastante na conservação, basicamente porque as bactérias elas não toleram ambientes muito ácidos, então elas não conseguem se multiplicar nesse ambiente. Você ainda tem de uma forma mais detalhada, de uma forma mais técnica, digamos assim, o uso de atmosfera modificada, atmosfera controlada, por exemplo, embalagens a vácuo ou câmeras frias, onde você controla concentração de oxigênio, concentração de gás carbônico. Por exemplo, reduzindo numa câmara fria a concentração de oxigênio, você consegue reduzir a velocidade de maturação de frutas. Então, isso é um processo de conservação também. O uso de radiação, irradiação ionizante e não ionizante, isso aqui basicamente não se utiliza no Brasil, em outros países é utilizado com uma certa frequência. E também em alguns alimentos, pessoal, o uso de métodos combinados, tá? O que isso significa? Que no mesmo alimento você pode usar mais de um método de conservação ao mesmo tempo. Poderíamos citar, por exemplo, o leite pasteurizado, que hoje não é mais tão comum, mas o leite pasteurizado ele passa por um processo de tratamento com calor, normalmente entre 72 e 75 graus, então você usa calor e de forma adicional ele é conservado em refrigeração, né? Então você usa dois métodos de conservação de alimentos nesse caso, né? Você pode ter outros alimentos onde você usa, por exemplo, conservantes químicos e acidificação ao mesmo tempo, ou seja, você pode combinar diferentes métodos de conservação de alimentos. Por exemplo, quando você produz um biscoito, você pode colocar uma substância química, por exemplo, um antifúngico, que vai evitar a proliferação de fungos, e você pode colocar e você usa, na verdade, a questão da redução da atividade de água. O biscoito é um alimento seco, então a falta de água ela impede a proliferação de fungos e bactérias. Então é um exemplo também de uso de um método combinado para a conservação de alimentos. Certo, pessoal? Então essa seria a videoaula de uma introdução à tecnologia de conservação de alimentos. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos fundamentais e eu sugiro sempre leituras complementares em livros de tecnologia de alimentos e também na internet tem bastante material sobre isso. Ok? Até a próxima aula.